Shalom, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém. Eita glória, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, em nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos lá para mais um passo na presença do Senhor. Aqui, ó, já estamos no versículo 14. Viu como Deus ele é bom? Rapidinho passa, né? 14 já. Glória a Deus. E esse óleo aqui, eu falei, Senhor, eu vou ficar orando nele 14 dias, né? Depois eu vou comprar um maior, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um maior. Aí hoje vai ser a finalização aqui da consagração aqui desse óleo. Da oração aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Então vamos lá. A corrupção do homem. Salmo de Davi para o cantor mor. Que diz assim o primeiro capítulo. Primeiro versículo. Disse Honestos no coração: não há Deus? Tem-se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimentos que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão. E não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vos envergonhais os conselhos dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Eita, a corrupção do homem, né? Quando eu estou lendo aqui esse capítulo aqui dos Salmos, a corrupção do homem, eu lembro lá de Noé, né? Eu lembro lá de Noé, que Deus, ele olhou para a terra e não viu ali, só estava vendo corrupção na face da terra, né? A corrupção do homem. Só via gente ali maldosa, que não tinha o Espírito do Senhor mais, estava vivendo de qualquer forma, não é? Só que ali Noé achou graça aos olhos do Senhor, né? Aleluia, Jesus. Mas mesmo assim, ele achando graça, o que foi que ele fez para Noé? Ele mandou ali Noé pregar para o povo arrependimento. Pregar para o povo o arrependimento, para se arrepender dos seus maus caminhos, né? E buscar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Noé ali pregou 120 anos pela aquela geração ali, né? 120 anos. Aleluia. Jesus e Deus mandou fazer ali a arca, né? E Noé obedeceu. É a obediência a Deus, né? Quantos estão obedecendo ao Senhor? Será que estamos obedecendo ao Senhor? Então, disse o Nécio no seu coração: a Deus? Ainda o homem, ele quer viver de qualquer maneira, aí ele próprio olha para a face da terra, vê a corrupção e disse: será que há Deus? Cadê Deus, né? O Nécio. Tem se corrompido, faz abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Olha só. O Senhor olhou desde os céus para o filho dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e justamente fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Quando eu vejo esse capítulo, esse versículo aqui, não há quem faça o bem. Aleluia, Jesus. Aí eu lembro do versículo do próprio Jesus Cristo, né? Que quando Jesus estava fazendo milagres, curando
Aí veio um e falou: Nossa, mestre, você é bom. Aí o próprio Jesus fala: Não sou bom. Quem é bom é o meu Pai. Eu faço a obra que é dele, as obras dele, né? A obra é dele. Então tudo que eu faço é dele. Então o próprio Jesus, até o próprio Jesus, né? Ele glorificou a Deus, ele exaltou a Deus e disse que todas as coisas são bom por causa de Deus. As coisas que ele fez, as obras que ele fez, né? A obra do Espírito Santo, ele confiou em Deus. Ele deu para Deus a glória. Glória a Deus, aleluia, porque tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando eu vejo aqui o homem dizendo aqui que não há Deus, como não há Deus? O homem murmurando mais uma vez, né? Não terão conhecimentos que praticam iniquidade? Os que comem o meu povo como se comessem pão, e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Olha só. Os quais comem o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Olha só. Deus está na geração dos justos. Aleluia, Jesus. Porque sabemos que da raiz de Davi ia nascer o justo. Aleluia, Jesus. Então Deus estava sempre ali guardando o justo na terra, porque é a linhagem que ia vir ali, o rei Jesus, o filho dele, né? Então Deus está na geração dos justos, todos aqueles que praticam a verdade, né? Eu vejo isso aqui neste versículo. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Aleluia, Jesus. Aí o próprio Deus fala, né? Lá em Noé, que ele não acabaria mais essa humanidade aqui, mas com água. Aleluia, Jesus. Né? Que ele não ia acabar mais essa terra com água. Aleluia, Jesus. E o que a gente está vendo hoje? Que o próprio Deus, ele veio trazer, aleluia, o fogo, né? O fogo, aleluia, do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. É ele agora quem vai fazer a obra. É o Espírito Santo de Deus, né? Aleluia, Jesus. Esse mundo, ele vai se acabar com fogo. E o meu entendimento que eu falo aqui, que ele vai se acabar com fogo, meu irmão. Quando eu digo fogo, por quê? Porque vai, aleluia, Jesus, ser aprovado todos aqueles que for refinado na refinaria, no fogo. E quando eu falo fogo, é o fogo do próprio Espírito Santo. E quando nós está ali íntegro, buscando ao Senhor, buscando ao Todo-Poderoso, buscando ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus vem como fogo sobre nós. Aleluia, Jesus. E ele vai queimar, se nós chamar ele, se nós obedecer a ele, o próprio Espírito Santo, ele vai queimar as obras das trevas. E quando eu falo queimar as obras das trevas, aleluia, Senhor Jesus Cristo, né? É como o Senhor Jesus Cristo fala, né? Que ele taca pá na mão e ele vai separar o trigo da palha. Aquele que for palha vai ser queimado para sempre, vai ser extinguido para sempre. Aquele que for trigo, aleluia, Jesus, é o que vai servir. Então é o próprio Senhor, aleluia, Jesus Cristo, que vai nos limpar, vai limpar a sujeira que está no nosso coração, porque ele é um fogo consumidor. Aleluia, e nós está confiando no juiz verdadeiro, porque Jesus está na geração dos justos. Aleluia, Jesus. E se nós confiamos no justo verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que sem dolo, que sem culpa, aleluia, Jesus, não é? Se entregou por nós. Aleluia, Jesus. Ele pagou ali
todas as nossas transgressões, a nossa culpa, né? A nossa infidelidade, as nossas doenças ali. Aleluia, Jesus, ele carregou naquela cruz. Sobre si, né? Aleluia, Jesus, toda a culpa ele pagou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor fala que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Por que Jesus ele fala isso, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros? Aleluia, Jesus, porque aqueles que morrerem em Cristo, aleluia, Jesus, vai ressuscitar primeiro. Aleluia, Jesus, não é? Vai, aleluia, ressuscitar primeiro. E tem um que não vai provar nem a morte, né? O próprio Espírito Santo, o próprio Jesus vai arrebatar. E o apóstolo Paulo fala, se não me engano é o apóstolo Paulo que fala, que vai ter uns, não sei se é Paulo ou é Pedro, que não vai provar a morte. Então, olha, que é bem-aventurado é essa geração, a geração do justo. E quando eu falo a geração do justo, é por causa que o Senhor Jesus Cristo já cumpriu. Então, nós somos a geração bem-aventurada. Nós somos a geração de Cristo. Aleluia, Jesus. Nós somos a nova geração em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele já pagou, aleluia. Só que a obra do Espírito Santo, né? Ele falou que ele ia subir para o Pai e vai pedir para o Espírito Santo descer. Então é o próprio fogo consumidor. Aleluia, Jesus, que vai nos provar. Que vai nos provar para nós ser aprovado. Aquele que perseverar até o fim. Aleluia, Jesus. Aquele que perseverar até o fim vai receber o galardão, vai receber a coroa da vitória. Aleluia, Jesus. Engraçado, ontem, meus irmãos, eu estava aqui, eu fui rever meu vídeo e eu falei coroa, né? Aquele que estiver com uma coroa. Aleluia, Jesus. Porque eu vi, quando eu me vi ali, né? Eu estou me vendo aqui para a tela aqui do celular, eu vi uma coroa. Aleluia, Jesus. E não é coroa, é capacete da salvação. É o capacete da salvação. Só que eu vi uma coroa e foi tremendo ali. Eu vi uma coroa e eu falei coroa. E quando Deus ele coroar, porque Cristo ele nos coroa, não é? Com a sua proteção. Olha que tremendo, que maravilhoso. Então é o próprio Cristo. Aleluia, Jesus. Então nós somos bem-aventurados, nós somos a geração dos justos. Porque nós recebemos o que é dele. Aleluia, Jesus. O véu ele foi rasgado de cima para baixo. Aleluia, Jesus, dizendo que todas as coisas já foi cumprida. Jesus ele cumpriu, aleluia, Jesus. E a cortina ali que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Aleluia, Jesus. Por Jesus agora nós podemos adentrar. Que outrora nós não tinha esta graça, nós não tinha esta vitória. E por causa de Cristo nós temos essa vitória. Aleluia, Jesus. Né? Olha que incrível, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Então nós somos bem-aventurados. Aleluia, porque Deus ele cumpriu. Todas as coisas foram consumadas ali naquela cruz. Aleluia, Jesus, oh, glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ali, a partir daquele momento que Jesus ali, ele venceu ali, confundindo o inimigo. Porque o inimigo pensando que ele morrendo, aleluia, que ele padecendo, ele sofrendo, aleluia, ele ia perder. Mas ele estava pagando as nossas transgressões. Ele estava pagando ali, ele foi o próprio Cordeiro que se sacrificou, que se doou para mim e para você. Então nós somos bem-aventurados. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus, não é? Aleluia, Jesus, nós somos bem-aventurados. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E nós agora temos acesso ao Pai por causa de Cristo, por causa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Você vê que o pessoal que dormia, né? Que dormia com Deus, o povo de Deus quando dormia, ele ficava no seio de Abraão. E o próprio Jesus fala que o meu aprisco, aleluia, Jesus, vai ser maior
que o da primeira. A minha casa vai ser maior do que a última. Aleluia, Jesus. Então a última é pequena, agora é maior. O aprisco maior está com Cristo, porque o aprisco menor são o povo de Israel. Aleluia, são os justos que morreram, né? Que dormiram em Cristo, que está guardado. E nós está no aprisco maior, que se chama Jesus Cristo, porque ele falou, aleluia, Jesus, que ele vai para o Pai, aleluia, Jesus, e vai preparar um lugar para mim, para você. Olha como nós somos especiais. Outrora, que nós era fora da graça, nós não pertencia a essa salvação. Aleluia, Jesus. Então, por causa de Cristo, aleluia, nós obtém agora essa salvação maravilhosa. Aleluia, Jesus. Se de Sião tiver havido a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Aleluia, Jesus. Então, Deus, ele é maravilhoso, meu irmão. Deus, ele é maravilhoso. Aleluia. E naquela cruz ali, quando ele falou está tudo consumido, ele entregou o seu espírito para o Senhor. Aleluia. Quando ele entregou o seu espírito para o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que ele abriu a porta da salvação para mim e para você, ele é a porta, não é? Ele foi a porta, ele é a porta, ele é a ponte, ele é a escada que nos leva ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus Cristo. Ele subiu aos céus, meus irmãos, ele subiu aos lugares celestiais. Aleluia. E o próprio, por causa de Cristo, o inimigo não tem acesso mais ao reino dos céus. Por causa de Cristo, olha a vitória grandiosa que ele obteve ali. Aleluia, porque até então o inimigo, ele podia ir ao trono do Senhor, ir lá ao céu. Ele subia ainda ao céu, aleluia, Jesus, para se opor contra mim, para falar mal de mim, de você, para ser ali o advogado, o próprio advogado do mal, né? Contra mim, com você. Então a porta foi fechada para o inimigo e foi aberta. Então a casa... Então, olha que vitória grandiosa, a vitória de Cristo que ele nos dá. E todo aquele, né, que morrer com Cristo está descansando. E quando eu falo descansando, está se regozijando. Aleluia, junto com ele. Porque é ele que toma conta. É o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Mônica, eu creio assim, meus irmãos, que os mortos, quando morrem aqui em Cristo, né, que morrem com Cristo, os salvos do Senhor, eu creio assim, que ele vai para o céu, mas não vai para o céu ainda definitivo, junto com o Pai, entendeu? Para o trono celestial, porque tem um lugar do trono celestial onde fica o Pai, né? E eu creio assim, né? Eu creio assim, que tem um céu que fica lá, os mortos, né? Os mortos que vivem, né? Com Cristo. Aleluia, Jesus, é ele que próprio toma conta. É o próprio Senhor Jesus Cristo que toma conta. Aleluia, Jesus. Eu creio assim, porque como aqui a terra, né? Ela tem vários países, é como se fosse assim, o Brasil, Estados Unidos, México, entendeu? Israel. E no caso, é um céu, mas que nós ainda não podemos ir ao trono do Senhor, entendeu? Essa festa, ela só vai ser completada lá no trono do Senhor quando tudo aqui tiver se cumprido. Já está se cumprido, né? Mas quando tudo aqui já estiver acabado, né? Eu creio assim. Aleluia, Jesus. Porque até na última ceia, meus irmãos, fala que Cristo, ele vai vir nos ares, né? O arrebatamento, ele vai vir aqui, ele vai descer novamente. Só que ele não vai descer aqui nesta terra. Ele não vai pisar os seus pés aqui nesta terra. Ele vai pisar ele vai ficar nos ares
E ele vai levar nós até a esse segundo céu, né? Que eu creio que é lá onde nós ficamos, por enquanto, né? E é lá que nós vamos ceiar com ele. Porque ainda, depois do arrebatamento, ainda vai ter os 1000 anos, né? E Deus vai fazer uma nova terra e um novo céu e uma nova terra. E vai habitar e ele vai descer aqui novamente, né? E ficar os 1000 anos ainda. Aleluia, Jesus. Então Deus é maravilhoso, né? Deus é lindo, meus irmãos. É como eu falei em outro vídeo, que aqui é a decisão. Aqui é o muro da decisão. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui é o muro da decisão. Para que lado nós vamos ficar? Se nós vamos para o reino dos céus, junto com Cristo, ou nós vamos para o inferno. Aleluia, Jesus. E fala que no juízo final, a besta, o anticristo, né? E a besta e o falso profeta, eles vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre e vai ser consumido para sempre. Então, tudo é o mistério do Senhor. Então, Deus está falando que aquele que está no reino dos justos, que está regozijando com o justo, né? Cadê? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Aleluia, Jesus. Então, há um Deus justo, e quem crê e quem serve ao Deus justo, ele é justo para nos salvar, para nos livrar. Aleluia, Jesus. Por mais ainda que nós sejamos provados aqui nesta terra, é preciso nós ser provados para nós ser aprovado. Aleluia, Jesus. Não é? É Cristo e nós somos o Cristo. O próprio Cristo, né? Pegue a sua cruz, cada um pegue a sua cruz e me siga. E quando Deus fala para nós pegar a cruz e seguir a Cristo, porque Ele é o justo, Ele é o verdadeiro, Ele é o Pai da eternidade. Por que seguir a Jesus? Porque pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo nós somos sarados. Aleluia, Jesus. Nós somos sarados. Então Deus é lindo, Deus é maravilhoso, amém? Já passou 22 minutos, vamos orar? Foi pouquinho hoje, mas olha, a corrupção do homem. Mas eu vou ficar com 5, vou falar novamente aqui, ó. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Pai querido, Pai amado, Pai eterno.